Olá, espero que tu estejas bem. Meu nome é Karina Artêncio. Eu estou aqui para conversar contigo sobre a Lei Orgânica de Barros Cassal. Tu que está aí estudando, né? Espero que tu esteja conseguindo acompanhar o nosso canal. Deixa tua sugestão, alguma lei aí que tu precisa que a gente organize para ti, também possa conversar um pouco mais a respeito, tá ok? Para isso, né, a gente pede que você dê o like, que você compartilhe esse vídeo e que também possa se inscrever no canal, que é muito importante para nós. Além disso, segue nós lá no Instagram, professora Karina Artêncio, tá ok? Mas sem mais delongas, vamos lá, né? Como é que se organiza a administração municipal de Barros Cassal, né? Ela observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiências, e se tu está estudando, tu já deve ter passado por esta mesmas frases, pelas mesmas palavras, né, lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, a administração pública, ela só pode fazer aquilo que está na lei, né, não pode fazer diferenças ou preferências, que é o princípio da impessoalidade. A moralidade sempre anda com a administração pública para garantir segurança, né, dentro aí do seu ordenamento. A publicidade, todos os atos devem ser publicizados, salvo aqueles que têm interesse e segurança nacional. E a eficiência, o sobrenome de todo servidor público, quando ele vai tomar posse, assina lá e casa com o serviço público, né? Passa a ser o sobrenome eficiência, tá bem? E aí, pessoal, nós temos que os cargos, então, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros. A investidura depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, né? E também temos os cargos em comissão, que são aqueles chamados de cargos ad nutum, né? De livre nomeação e livre exoneração. O prazo de validade dos concursos é até 2 anos, prorrogável uma vez por até igual período. Eu sempre digo até, né, para ti não te esquecer que até 2 anos, prorrogável por igual período, quer dizer até 2 anos, tá certo? Nós temos aí, então, né, que o concurso público aqui, ele vai ter, durante o prazo improrrogável, uma prioridade de convocação sobre os concursados novos, tá bem? E o cargo em comissão e funções de confiança, né, eles são exercidos para preferencialmente, aí, então, a lei vai dizer, né, ocupantes da carreira, né, profissional, e aí, então, eles servem para direção, chefia e assessoramento, tá certo? É garantido aí, então, né, o direito à associação sindical, o direito à greve dentro daquilo que é estabelecido pela lei, a contratação para prazo determinado, né, por tempo determinado, a administração pública pode contratar pessoas por critérios de seleção, como processo seletivo, para a excepcional temporalidade aí em razão do interesse público, tá bem? A remuneração dos servidores, né? Nós temos, então, a remuneração dos servidores, os subsídios dos agentes públicos, eles não podem ser superiores ao chefe do executivo. E aí tu vai gritar os 4 ventos para mim, que tu sempre soube que era, não, ninguém pode receber mais que os ministros do STF. Eu te convido para ler o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, bem minuciosamente, porque lá tem bastante informação a respeito disso, e aí tu pode deixar aí, né, nos comentários, se você quer que a gente comente e faça um vídeo somente sobre esse artigo, porque ele é bastante importante. Mas, voltando aqui, é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração de pessoal. Nós temos que a remuneração ela vai estar de acordo com as atribuições do cargo, com a complexidade do cargo, né? E o membro aí de poder, detentor de mandato eletivo e os próprios secretários municipais, eles são remunerados por subsídios que são fixados pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, conforme a Constituição Federal e a questão das leis municipais. Lembrando, pessoal, que subsídio, ele é uma parcela única, tá bem? Enquanto remuneração é o vencimento básico, mais os adicionais, mais gratificação por tempo, enfim, diárias, né, adicionais aí, tá bem? Então, cuidem isso. Eu não posso, né, dentro da legislação de Barros Cassal, aí, ter acumulação de cargos, tá bem? Então, a acumulação de cargos, ela é vedada, mas eu tenho algumas exceções. Então, conforme lá a Constituição Federal, que vai ser citada na Lei Orgânica de Barros Cassal, eu posso ter acumulação de 2 cargos de professor,
uma de professor, outra de técnico científico e 2 cargos privativos da saúde com profissões regulamentadas, tá bem? Claro, né, pessoal, que lembrando que lá no viés previdenciário, quando eu tenho aí a acumulação de cargos, eu também tenho acumulação de contribuições previdenciárias, tá bem? Que mais que eu tenho para te dizer sobre essa legislação? Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações, elas poderão ser criadas apenas por lei específica, tá bem? Porém, autorização legislativa eu preciso em relação às entidades, então, subsidiárias da sociedade de economia mista, fundações, autarquias, aí então, e empresas públicas. Cuidado com esse trocadilho que ele pode te pegar na prova, tá ok? Então, obras, serviços, compras, sempre mediante, alienações também, sempre mediante contrato, sempre mediante licitação, né? A publicidade de todos os atos, programas, serviços, campanhas dos órgãos públicos do município tem que ter caráter educativo, informativo, que orientem educacionalmente e também socialmente a população, e não pode constar nomes, símbolos ou imagens aí que caracterizem promoção pessoal. Eu sempre costumo dizer que a gente sempre tem, né, alguma coisa, né? Pensa em algum ato, algum acontecimento que aconteceu, mas eu sempre digo, se tu vais fazer uma prova, fica no mundo de Alice, fica só com o que tu tem dentro da tua legislação, dentro daquilo, das aulas que tu tá vendo, e não te manifesta com a inferência do restante do que acontece no mundo, como você disse, tá bem? Para te poder ir bem na tua prova. Afinal de contas, a banca vai te cobrar o que está somente aí na lei, tá ok? Nós vamos ver ainda que a lei de Barros Cassal vai falar sobre atos de improbidade administrativa, que tem uma lei própria, que é a lei 8.429. Essa lei vai falar sobre enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e infringência aí aos princípios da administração pública, que são aqueles que eu acabei de falar: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, ela vai falar que os atos de improbidade administrativa, né, importam a suspensão dos direitos políticos. Cuidado, não é cassação dos direitos políticos. Vai importar ainda a perda da função pública, a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário, conforme é, então, disposto na lei da improbidade administrativa, tá bem? E também não se esquecendo que pode haver aí, então, ainda a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, tá certo? Pessoal, nós temos ainda dentro dessa lei de Barros Cassal sobre a responsabilidade, né, das pessoas jurídicas de direito público, das de direito privado, que são prestadoras de serviço público mediante concessão, permissão, elas respondem pelos atos que causam a terceiro, né, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos dolos de dolo ou culpa. O que é isso, Karina? Isso está também de pronto lá no artigo 36, né? Aliás, perdão, 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, é o que a gente chama de responsabilidade objetiva da administração pública. A administração pública, ela tem que, né, sanar, resolver aí, então, né, e responder pelos danos causados dos seus agentes, causados pelos seus agentes contra os seus administrados, independente de dolo ou culpa. E cabe ação de regresso contra os seus agentes públicos, e aí sim tem que o responsável provar, né, ficar provado que agiu com dolo ou com culpa, o que diz que é uma ação de regresso de responsabilidade subjetiva, tá bem? Se tu quer saber um pouco mais também sobre isso, deixa aí nos comentários. Nós temos também aí na legislação de Barros Cassal a menção aos servidores, né, aqueles que estão almejando aí o serviço público municipal, vai falar do plano de carreira, vai falar do regime jurídico, né, vai falar que fica assegurados aos servidores, então, da administração direta, né? Aí, então, a isonomia de vencimentos, em relação aí à conferência também de direitos, como o vencimento básico nunca inferior, aí, então, ao salário mínimo, né? O 13º, as férias, a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Aqui ela ainda não vai falar os percentuais, só vai deixar, né, garantido aí de forma geral a duração do trabalho não superior a 8 horas, né, diárias, 44 semanais,
vai falar sobre a faculdade, tá, pessoal? Não é vedado. Há uma faculdade de compensação de horário e também de redução de horário de jornada conforme convenção coletiva. Repouso semanal remunerado, férias, acho que eu já falei, licença gestante, né, sem prejuízo do emprego, do salário, licença paternidade, redução dos riscos em relação ao trabalho, então as normas de segurança, saúde e higiene também, que vão levar em consideração atividades insalubres, perigosas, penosas, né? E a organização dos sindicatos e associações, que também é garantido aos seus servidores, tá? Vai falar também sobre a aposentadoria, né? Lembrando que essa lei de Barros Cassal, ela teve várias modificações e adequações pela emenda aí, então, constitucional de 2019, tá bem? Então, tem muitas atualizações e aqui vai falar que o servidor, ele pode ser aposentado por invalidez permanente, compulsoriamente ou voluntariamente, nos termos da lei, tá bem? Então, aqui vai só deixar claro que por invalidez, né, vai receber os proventos aí integrais, né, decorrentes de acidente em serviço, moléstia grave, contagiosa, né, relacionada à questão profissional. Compulsoriamente, aqui vai falar os 70 anos com proventos proporcionais. Ah, Karina, mas eu vi que lá na Constituição está os 75 com proventos proporcionais. Aí depende do que a banca vai te perguntar. Se te perguntar a lei orgânica, tu coloca o que está na lei orgânica. Se perguntar o que está na Constituição Federal, tu coloca o que está na Constituição Federal, tá bem? E estágio probatório, 3 anos, né? Então, nomeados a partir aí, então, dos nomeados em virtude do concurso público, né? Só vai perder o cargo se, por sentença transitada em julgado, mediante processo administrativo, então, em que fique, né, assegurado contraditório à ampla defesa, e invalidada por sentença judicial à demissão, nós temos o caso da reintegração, tá bem? Então, aí fica o conceito para ti, né, de reintegração, que também é uma forma de provimento lá dos cargos do serviço público, no teu regimento está lá bem explicadinho, que é quando o servidor que foi demitido, ele vai ser reintegrado ao serviço público e que podem ser de 2 formas, judicial ou administrativamente, tá bem? E ele vai receber todos os benefícios que não recebeu na época em que estava aí aguardando a decisão judicial, tá ok? Pessoal, nós temos aí, né, como condição para o estágio probatório, a avaliação periódica de desempenho, né? E não esqueça que lá na Constituição Federal, além dessas prerrogativas que eu te falei aqui, que constam na lei orgânica, nós temos também que o servidor ele passa, né, desde 2019, por avaliação contínua e periódica de desempenho. E se ele for considerado inadequado, ele vai perder o cargo público, tá bem? Então, como condição, né, para a aquisição da estabilidade para o município de Barros Cassal, é obrigatória aí a avaliação especial de desempenho por uma comissão que é instituída para esta finalidade, tá bem? Pessoal, para nós terminar, então, hoje o nosso videozinho, né, vai deixando o teu like, se inscreve aí no nosso canal para que você possa nos dar o apoio necessário para que a gente possa continuar nessa trajetória, auxiliando você e tantos outros que vêm por aí. O servidor público pode concorrer a mandato eletivo? Pode. E aí, pessoal, se for mandato, né, eletivo, que é as eleições, né, federal ou estadual, ele vai ficar afastado do cargo, emprego e função pública. Se for prefeito, ele vai também ficar afastado do emprego e função pública, mas ele pode optar pela sua remuneração se o subsídio de prefeito não lhe satisfazer. E se ele estiver for eleito e for investido no mandato, então, de vereador, se houver compatibilidade de horários, ele pode perceber as vantagens do seu cargo, continuar trabalhando e receber, sem prejuízo nenhum aí, o subsídio de vereador e também praticar o seu cargo eletivo, certo? Se não houver compatibilidade de horários, aplica-se a regra do prefeito, ele vai ser afastado, mas ele pode optar ou não pela sua remuneração, tá bem? Pessoal, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar conversando contigo a respeito dessa legislação que é bastante importante. Espero que tu tenha gostado, espero que eu possa estar te ajudando. E te peço aí, então, dá o like, compartilha, se inscreve no nosso canal, tá bem? Tudo de bom, um abraço, tchau, tchau.